Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesta aula de hoje vamos tratar das formas extraordinárias de testamento. No decorrer do nosso estudo, já constatamos que o testamento é um negócio jurídico solene, no qual a forma é importante requisito. A norma estabeleceu 3 modalidades ordinárias de testamento: o público, o cerrado e o particular. Porém, em funções de condições excepcionais, em que não há tempo hábil para realizar todas as formalidades indispensáveis para a validade de um testamento ordinário, a própria legislação admite formas extraordinárias para casos muito restritos. São os testamentos marítimo, aeronáutico e militar, rol taxativo em razão de determinação legal. Conforme o artigo 1887 do Código Civil, não se admitem outros testamentos especiais, além daqueles previstos na norma codificada. Vamos examinar então cada uma dessas possibilidades excepcionais. Ao tratar do testamento marítimo, preconiza o artigo 1888 do Código que aquele que estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, diante de 2 testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. O testamento aeronáutico, por sua vez, consta do artigo 1889, é similar ao marítimo. A diferença entre ambos reside no local onde é realizado, uma aeronave em vez de um navio. Assim, quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, com 2 testemunhas e por forma que corresponda ao testamento público ou cerrado. Do mesmo modo, o testamento aeronáutico deve ser registrado no diário de bordo. Tanto o testamento marítimo quanto o aeronáutico ficarão sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional. E tais testamentos têm validade determinada, professor? Isso é uma boa pergunta. Conforme a norma, caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento. Vale destacar que, embora definidos como formas extraordinárias de testamento, esses testamentos correspondem a uma simplificação procedimental de formas ordinárias em função das circunstâncias peculiares em que é feita a disposição. Devemos examinar, por fim, o testamento militar. O artigo 1893 do Código Civil admite testamento feito por militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada ou que esteja de comunicações interrompidas. Tal testamento militar pode ser feito, não havendo tabelião ou substituto legal, ante 2 testemunhas. O diferencial básico é que a autoridade administrativa será um comandante, oficial, chefe ou a autoridade administrativa correspondente, observada a hierarquia militar e as peculiaridades previstas em lei. Se o testador não puder ou não souber assinar, o número de testemunhas aumenta para 3, hipótese em que assinará pelo testador uma das testemunhas. De forma geral, caduca o testamento militar desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária. O artigo 1895 do Código Civil, porém, ressalta a circunstância de ter havido o registro efetivo do testamento perante o auditor ou oficial com a assinatura do testador e das testemunhas. Nesse caso, a sua revogação somente se dará de forma expressa, inexistindo a possibilidade de caducidade. Importante também mencionar o testamento militar num culpativo ou in extremis, feito à viva voz, nos casos em que os militares, estando em combate ou feridos, podem testar oralmente, confiando na sua última vontade a 2 testemunhas. E fique atento, não terá efeito tal modalidade de testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Assim, tal forma também caducará caso não ocorra a abertura da sucessão, ou seja, o falecimento do testador.
E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, você encontra material didático sobre os temas aqui examinados de uma forma mais aprofundada. Então, não deixe de conferi-lo. A nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez. Mantenha o foco e até a nossa próxima aula.